Oi, hoje eu vou falar com você sobre a baixaria na eleição. Essa coisa que ganhou aí a imprensa, as capas dos jornais e incomodou muita gente. Muita gente provavelmente indecisa ainda, que quer com toda razão escutar propostas, debate de ideias, o que cada candidato tem a falar sobre os principais pontos que são as prioridades de todos nós brasileiros. Transporte, segurança pública, saúde, educação, economia, inflação e por aí vai. E não foi o que a gente viu, infelizmente. A gente viu, especialmente no debate do SBT, um show de ofensas e a imprensa veio, e muitos colunistas também, automaticamente, com uma postura chamada de neutralismo, que é essa coisa de condenar os dois lados sem querer saber se tem algum lado com mais razão do que o outro. E essa é uma postura muito cômoda, porém injusta. A analogia que eu faço é de um pai que chega em casa e descobre que um dos seus filhos fez alguma grande besteira. A atitude que ele poderia tomar seria colocar ambos de castigo e lavar as mãos. Com isso, ele foi neutro. Ele não se preocupou em descobrir quem estava com a razão. Agora, obviamente, isso é um tanto injusto. Essa postura que tanta gente adotou em editoriais, em colunas, de condenar os dois lados, os extremos, o radicalismo, as ofensas, me parece análogo a isso, porque é um tanto injusto com o PSDB, com o Aécio Neves. Eu digo logo que eu sou apartidário, eu não tenho filiação partidária alguma e sou crítico muitas vezes ao próprio PSDB. Mas eu não posso, em nome da verdade, aceitar esse tipo de crítica que joga os dois no mesmo saco podre. Basta um mínimo de isenção e honestidade para a gente averiguar quem origina os ataques de baixo calão, de onde partem as ofensas chulas. E, invariavelmente, são do lado do PT. É a natureza do PT. O PT sempre teve essa postura de criar inimigos em vez de adversários e demonizá-los. E descer muitas vezes o nível, como fizeram com a própria Marina. Eu pergunto, inclusive, onde estavam esses colunistas todos agora indignados com a baixaria na campanha no primeiro turno, quando a baixaria era unilateral e partia do PT e de Dilma em direção a Marina Silva. Nós não vimos essa postura porque eles estavam sendo coniventes com o PT. Agora, Aécio Neves está reagindo. Ele está falando com firmeza e reagindo a cada novo ataque do PT. E é isso que está incomodando essa gente toda, que posa de neutra, mas no fundo tem um partido, tem um lado, e esse lado é o do PT. Como o Aécio reagiu de uma forma distinta àquela que os tucanos anteriormente faziam, isso gerou votos para ele, gerou uma aceitação de grande parte do público, cansado de ver o PSDB apanhar sem reagir. Essa turma que no fundo é petista, ou pelo menos tem uma inclinação em prol do PT, saiu da toca e passou a condenar o baixo nível de ambos os lados. Não houve baixo nível de ambos os lados. Quando Aécio Neves acusa Dilma de ser leviana ou mentirosa, ele está constatando um fato e ele está apontando as mentiras de Dilma, que são inclusive várias e quase inesgotáveis. Mas quando Dilma desce o nível e insinua que Aécio cheira cocaína, agride a sua esposa, como o próprio ex-presidente Lula fez, alguém acha que isso é algo parecido com aquilo que Aécio fez? É claro que não. Aliás, eu pergunto a você que está me ouvindo, você viu o Fernando Henrique Cardoso fazer alguma coisa parecida com aquilo que Lula fez no comício, em descer nesse patamar, nesse pântano e insinuar que o Aécio agride mulheres? Uma coisa que não tem sequer a mais vaga evidência, o mais distante indício. É uma coisa criada dos bastidores sujos da campanha do PT, que a gente sabe que eles são capazes disso. Já mostraram isso em várias ocasiões. Dossiê de aloprado, máquina de difamação
e de destruição de reputações. É o que o PT tem. A gente não encontra isso do lado tucano. Então, o que eu queria conversar com você é que eu também estou cansado da baixaria. Eu também, apesar de não ser um indeciso, gostaria de ver debate de ideias, até porque eu tenho convicção de que as melhores ideias estão do lado do tucano. Aliás, o único que apresentou um programa de governo com muita gente respeitada em cada área importante, como na economia, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, uma pessoa mundialmente respeitada. Enquanto, do outro lado, Guido Mantega, o atual ministro de Dilma, foi demitido durante a campanha porque ninguém mais leva a sério aquilo que ele fala. Na área externa, por exemplo, Aécio Neves tem Rubens Barbosa, que tem mostrado com vários argumentos por que o atual modelo do Mercosul e a postura conivente do PT para com ditadores mundo afora tem prejudicado o Brasil, que necessita de uma postura mais pragmática. Nós temos propostas, uma agenda de reformas. Do outro lado, nós temos o quê? Um silêncio cúmplice com os piores regimes do mundo. Então, eu quero debate de ideias também. E tenho certeza que a Aécio Neves quer. Agora, não é a tática que o marqueteiro de Dilma, seguindo os passos do seu guru Goebbels, que foi o marqueteiro de Hitler, que repetia que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, não é isso que ele quer. Não é isso que o PT escolheu como caminho. O PT escolheu o caminho sujo, de chafurdar na lama e de atacar de forma absolutamente irresponsável e leviana a índole e o caráter das pessoas. E coisas íntimas, como o relacionamento de Aécio Neves com a sua mulher. Eu dou uma última palhinha para você ter noção de como o PT desce baixo e como é o PT, historicamente, que parte para a grosseria. E que parte para a grosseria de forma criminosa e irresponsável, incitando o ódio e fomentando a violência. Ninguém menos do que José Dirceu contra um tucano, Mário Covas. E veja só o que aconteceu. Mais e mais mobilização, mais e mais greve, mais e mais movimento de rua. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. Na Praça da República, o governador Mário Covas teve que atravessar pelo meio de um acampamento dos professores em greve. A pouco mais de 10 metros do portão, um professor faz Mário Covas parar e empurra o governador, que reage. O que se viu depois foram insultos, empurra-empurra e muita confusão. Completamente cercado, o governador tenta chegar ao carro e mais uma vez é atingido por pedras, laranjas. Tem uma cadeira jogada na direção do grupo. Já perto do carro, o governador se nega a ir embora e mostra os ferimentos. Não quero falar não, só quero te mostrar. Olha aqui, olha aqui. Viram só quem incita o ódio, a violência e parte para a agressividade, de forma inclusive física? Não é ao lado dos tucanos, gente. Então, vamos parar com essa postura neutra, como se ela fosse sempre a mais justa, porque nem sempre ela será. Eu cito como um último exemplo a Guerra Fria. Nós tínhamos de um lado o Império Soviético comunista, claramente defendendo o quê? Um rastro de escravidão, de miséria, que foi o resultado de todo o experimento comunista. Do outro lado, mesmo com todos os seus defeitos, é inegável que havia os Estados Unidos defendendo o lado da democracia, da liberdade. E não podemos, portanto, aderir a essa postura de que condenamos tanto um quanto o outro, ambos os extremos, os radicalismos e as ofensas, porque não queremos baixaria, como se ela tivesse, de fato, partindo dos dois lados. Não está. É o PT que apela para a baixaria porque ele sabe que isso surte efeito, infelizmente. O que eles querem é muito claro, aumentar o nível de rejeição a Aécio Neves. E como eles fazem isso? Disseminando um monte de mentiras, um monte de calúnias e, inclusive, partindo para a agressão, para que Aécio, se reagir, coloque Dilma numa postura de pobrezinha, de vítima, da mulher que foi agredida por um homem, como insinuou e disse Luiz Inácio Lula da Silva. É realmente uma coisa absolutamente condenável e até mesmo abjeta. Leve isso em conta na hora de analisar aquilo que eu também condeno, a baixaria
nessa eleição. Ela tem nome e sobrenome, infelizmente, e é Dilma Rousseff.